Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, queridas e queridos ouvintes! Hoje é terça-feira e eu preciso começar a prestar mais atenção nos dias da semana, porque faz mais ou menos aí uns 5, 6 dias que eu tô achando que é quarta, quando é terça, quando não é segunda e é sexta, eu tô confusa. Eu acho que é o final do ano. Se você chegou por aqui hoje, eu já vou te avisando que a gente fala um monte de abobrinha às vezes. Às vezes a gente é um pouco mais direta, às vezes a gente é um pouco mais pessimista, às vezes é um pouco positivo, tóxico. Hoje é dia de enxaqueca por aqui. Então eu estarei falando tal qual eu tivesse uma batata na minha boca. E também é dia de bate-estaca na minha rua. E às vezes nós temos efeitos sonoros aqui que fazem parte do ambiente para você se sentir aí pertinho de mim enquanto eu tô narrando o podcast. Então talvez você escute umas estacas batendo, que eu não vou tirar do áudio do podcast. Dito isso, feito esse maravilhoso disclaimer, hoje é dia também de cumprir promessas. Incrível, né? Às vezes acontece. Eu prometo muitas coisas aqui sobre assuntos que vamos falar e as coisas acabam acontecendo, a notícia não para e elas vão ficando para trás. Então hoje nós vamos finalmente falar sobre a Braskem, tal qual uma ouvinte pediu na última semana, outros ouvintes já tinham pedido, mas a gente vai finalmente tratar um pouco mais em detalhe sobre este assunto. A outra notícia é um suquinho de mercado financeiro, também fazia tempo que não aparecia por aqui. Vamos falar sobre o Fundo Verde de Luiz Stuhlberger. Se você está há bastante tempo aqui nos escutando, você já me ouviu fazer a piadinha infame se o fundo de fato é verde, da cor verde. E eu não lembro qual era o final dessa piadinha, mas a resposta é que eu não sei, porque ele é um conceito abstrato, né? Então vamos falar aqui sobre o que é um fundo no mercado financeiro e quem é o Luiz Stuhlberger e por que ele importa para você que quer ficar aí conhecedor desses assuntos para poder conversar com seu amigo Faria Limer. Também vamos falar, para dar uma aliviada aí na vida, a gente vai dar um pulinho em Paris, porque ontem li uma notícia aqui cheia de nome francês, né? E aí eu tô aqui querendo dar um pulinho em Paris, então a gente vai junto, onde a maioria dos trabalhadores está preferindo buscar um novo trabalho a voltar ao regime presencial. E a gente vai discutir aqui, no caso eu vou discutir com o meu microfone que tá cheio de pelinho da minha bolsa, fingindo que eu tô olhando nos olhos de vocês ouvintes. E a gente vai conversar sobre isso, sobre o que vocês acham. Se vocês que trabalham remotamente voltariam ao presencial e você que trabalha presencial acha que quem trabalha remotamente merecia ficar quieto, porque já tem vantagem suficiente aí para distribuir, vamos falar sobre isso tudo. E se você quer saber mais sobre notícias do mundo financeiro, econômico, de empresas, essas coisas de carreira aí, de trabalho, não sei o quê, e você quer fazer isso de uma maneira sóbria, sem a apresentadora que está com enxaqueca, você pode ler as notícias do site da Bloomberg Linha e nos seguir em todas as redes sociais, @BloombergLinhaBrasil. Agora, se você quer ver a apresentadora, aí você vai no ana.sied, que é o meu Instagram no caso. E no Instagram da Bloomberg Linha você também não consegue ficar longe de mim, porque aí você vai ver a minha cara. Porque lá eu e o Alan Blanco, o meu parceiro de TikTok, postamos vários vídeos engraçadinhos, me explicando aí os conceitos, as coisas que estão acontecendo no mundo de um jeito engraçadinho, para você rir e aprender. Feito esse jabá, vamos pro outro jabá. Porque primeiro vem um anúncio, depois vem as notícias. Então até daqui a pouco, não vai embora. Você sabia que a conta global da Nomad tem uma plataforma que te dá a liberdade de investir no exterior e construir patrimônio em moeda forte? Tudo isso de forma segura, ágil e sem taxas. Em um único aplicativo, você pode acessar um dos maiores mercados do mundo e investir em ações, ETFs e REITs, listados nas maiores bolsas de valores do mundo como NYSE e Nasdaq. Entrevistamos Sabrina Loureiro, head de conteúdo da Nomad, para entender como os brasileiros podem acessar o mercado de investimento nos Estados Unidos. Ela explica que antes era uma oportunidade restrita a poucos, mas agora plataformas como a Nomad tornaram simples e seguro investir em moedas fortes como o dólar para quem está no Brasil. Oi, Sabrina. Muito legal ter você aqui de novo. Vamos mais para algumas dúvidas que a gente tem aqui de algumas pessoas. A gente está agora no final do ano e para muita gente
Isso significa aquele dinheiro extra na conta com o 13º. Se encaixar no planejamento financeiro, é interessante investir ou aplicar esse valor? Antigamente era muito difícil você ter acesso ao mercado internacional, né, era super restrito, era exclusivo para investidores institucionais ou para grandes fortunas, né, grandes privates. Hoje em dia esse acesso foi bem democratizado, em plataformas como a Nomad, o cliente ele pode comprar uma série de investimentos internacionais, que vão desde a renda fixa até a renda variável. E aí depende do perfil do investidor, né, você pode investir em ações de grandes empresas, você pode comprar renda fixa internacional, não só dos Estados Unidos, mas global, né, ou papéis de dívida do governo americano ou de empresas americanas. Então, o portfólio é diverso, né, você pode encontrar os mais diversos tipos de investimento, depende muito do seu perfil e a sua tolerância a risco, obviamente. E quais são os tipos de investimentos que as pessoas aqui no Brasil conseguem fazer no exterior? Eu acho que depende muito do perfil do investidor, né. Se é um investidor que já tem uma reserva em reais, aquela reserva técnica que a gente chama, né, para emergências, para o dia a dia, ele pode explorar um investimento mais de longo prazo. E aí quando a gente fala de investimento de longo prazo, a gente fala de segurança, de proteção para o futuro mesmo. E aí eu acho que entra o investimento internacional. Você abrir as fronteiras e começar a trabalhar com investimentos mais seguros para o longo prazo, visando acréscimo patrimonial e também proteção, né. E para quem quer começar agora, se eu quiser colocar o meu 13º em reais nesses investimentos? Na Nômade é super fácil, você vai baixar o app, né, abrir a sua conta em poucos cliques, com a sua conta aberta você habilita a sua conta de investimentos, e você já está pronto para começar. Então você pega a sua parcela de reais que você quer mandar para o exterior, vai mandar via Pix para sua conta Nômade, Pix ou uma TED que você mande para sua conta Nômade, ela vai sensibilizar lá e você já vai ver os seus reais na conta. Através do próprio app, você escolhe o momento que você quer fazer o câmbio e os dólares já ficam disponíveis para você fazer as suas aplicações. Diversificar seu portfólio e proteger o seu patrimônio nunca foi tão fácil. Baixe o app e abra já sua conta. Nômade, a conta de quem investe. O senador Renan Calheiros, do MDB do Alagoas, autor de requerimento de criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Braskem, afirmou nesta segunda-feira que a instalação dessa CPI foi convocada para hoje, para terça-feira. Segundo ele, a CPI tem o objetivo de apurar as responsabilidades da Braskem nas reparações decorrentes do afundamento do solo na capital alagoana. Segundo ele, abre aspas, ela é específica, não tem possibilidade de transbordar para outra investigação. A CPI objetiva somente investigar a responsabilidade jurídica da Braskem nas reparações ambientais e socioambientais. Segundo o Renan Calheiros, não existe interesse por parte da CPI em abrir a caixa preta da Braskem na Bahia, em São Paulo ou no Rio Grande do Sul, em um recado indireto a parlamentares que resistem a essa instalação da CPI. No sábado, houve um rompimento da mina de salgema da empresa em Maceió, que já estava sendo monitorada por ter apresentado um acentuado afundamento do solo. O rompimento foi percebido por volta do início da tarde, num trecho da Lagoa Mundaú, no Mutange, o bairro Mutange de Maceió, segundo a Defesa Civil. Um boletim divulgado no domingo mostrou que a velocidade vertical de afundamento da mina era de 0,52 centímetros por hora até as 9 da manhã. Um dia antes, o ritmo era de 0,35 centímetros por hora. O que está acontecendo? Essa mina, que é chamada de mina 18, localizada no bairro do Mutange, em Maceió, pode ser o começo de vários problemas para a cidade e também de vários problemas jurídicos para a Braskem. Até agora, Maceió já teve 60 mil pessoas afetadas e 14 mil residências evacuadas, isso desde 2018, quando começaram a ser registrados estes afundamentos e também rachaduras nessas residências e nesses prédios por lá. 5 bairros sofrem com o afundamento do solo causado pela mineração da Braskem, que foi dos anos 1970 até 2019. E nós, que adoramos abordar aí vários temas, tal qual uma prova do Enem, que às vezes vocês já devem ter notado, eu gosto muito de fazer menção à prova do Exame Nacional do Ensino Médio para me referir a este podcast, pois agora vamos entrar na matéria química. Podem entrar aí os meus fãs de química, que eu não sou uma, mas gosto de me interessar periodicamente, depois esquecer absolutamente tudo que li, mas gosto de me entreter aqui com o conhecimento que vou trazer para vocês agora. Afinal de contas, o que é salgema?
que está causando todo este problema em Maceió, salgema é um minério extraído de rochas que ficam a mais de 1.000 metros de profundidade no solo. Ele se forma ao longo de milhares de anos, à medida que alguns pontos do oceano evaporam gradativamente. No caso das minas em Alagoas, ele é retirado em um processo de dissolução. A empresa cava um poço na profundidade onde está o minério, a cerca de 1.200 metros. Em seguida, injeta água, formando uma salmoura. Depois, essa solução é retirada para a superfície para a extração do sal. O salgema é usado na indústria química para a fabricação de vários itens, como Clara, se você se chama Clara e você está ouvindo esse podcast, você é fabricada com salgema, de acordo com a minha dicção de centavos, cloro, sal da cáustica, soda cáustica, bicarbonato de sódio, indústria de papel e celulose, vidro, sabão, detergente, pasta de dente até. E ele pode ser usado na cozinha, apesar de que o mais comum que usamos é o sal marinho, ou seja, retirado do mar. O sal do Himalaia, aquele que o seu amigo chique que usa para cozinhar, ele é um tipo de salgema. Ele é um salgema, no caso. E por isso que ele tem até aquela coloração diferenciada. Bom, a Defesa Civil de Maceió afirmou nesta segunda-feira, agora no final da tarde, que o afundamento de parte da mina da Braskem levou junto o equipamento que era usado para medir a movimentação do terreno. Ainda assim, segundo a Defesa Civil, o risco de um novo desabamento diminuiu. Um buraco se abriu na tarde de domingo no fundo da Lagoa Mundaú e sugou um grande volume de água. O rompimento aconteceu 11 dias depois que as autoridades começaram a monitorar o solo na região da mina. Agora, quem que é a Braskem na fila do pão? A Braskem que teve aí nos holofotes nos últimos dias após a Prefeitura de Maceió ter declarado a situação de emergência. A empresa teve a sua avaliação, inclusive, rebaixada pela Fitch Ratings, numa notícia que nós já lemos por aqui. A Fitch Ratings é uma agência de classificação de risco que dá dicas aí para os investidores e para detentores de dívida de uma empresa, por exemplo, se está na hora de comprar, de vender, enfim, de ficar de olho nessa empresa. E segundo a Fitch, a nota de crédito da Braskem piorou depois deste caso. O diretor-presidente da empresa, o diretor-presidente da Braskem, Roberto Bischoff, afirmou em um evento nesta segunda que, abre aspas, está absolutamente comprometido com um trabalho de mais de 4 anos e de fazer esse processo sem colocar em risco as pessoas. Ele diz ainda, infelizmente, o assunto entra em alguma situação política que a gente acaba tendo informações distorcidas redes sociais, fecha aspas. A Braskem é uma empresa petroquímica criada em 2002 e que faz parte do conglomerado Novo Honor, a ex-Odebrecht. Ela surgiu da fusão das empresas Copene, OPP, Triquem, Propet, Nitrocarbono e Polialden em 2002, que haviam sido adquiridas pela Odebrecht ao longo das décadas anteriores. No terceiro trimestre deste ano, a Braskem reportou um EBITDA ajustado de 921 milhões de reais, o que representou uma alta de 31% na comparação trimestral. O prejuízo, por sua vez, ficou em 2,41 bilhões de reais ante 1,1 bilhão de reais no mesmo período do ano anterior. A Novo Honor, controladora da Braskem, negocia desde meados de setembro a venda da sua participação de 50,1% na empresa. Há anos, a Novo Honor tenta vender essa participação para lidar com a crise causada pela Operação Lava Jato. Outros 47% da companhia são da Petrobras, que era acionista da Copene antes da criação da Braskem, e ao longo dos anos foi aumentando a sua participação na empresa. Em outubro, o atual presidente da estatal, Jean Paul Prats, presidente da Petrobras, afirmou que espera que a venda da Braskem seja concluída até fevereiro, abre aspas para ele na época. A Petrobras, em princípio, interessa-se em manter a sua posição. Se vai incrementar a sua posição, dependendo do sócio que foi escolhido, ou se vai exercer o direito de preferência de comprar o restante, ou mesmo vender a sua participação, o que é menos possível, já que estamos indicando o caminho rumo à verticalização, quem vai dizer é o próprio processo. Nós pretendemos que esse processo termine até no máximo janeiro e fevereiro, fecha aspas, disse ele em uma entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, lembrando que essa entrevista foi em outubro, ou seja, antes que o maior afundamento da mina começasse a ser reportado pelos jornais. A venda dessa participação da Braskem, da Petrobras na Braskem, no entanto, pode ficar enfrentando obstáculos agora com a situação dessa barragem em Maceió. Segundo analistas do mercado, o imbróglio em Alagoas tem sido um fator decisivo para a precificação da fatia à venda da companhia, que deve gastar mais dinheiro para resolver esse problema. Na terça-feira, o Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas anunciou que vai multar a Braskem em mais de 72 milhões de reais pelos danos ambientais e pelo risco de colapso e desabamento da mina 18.
O Serviço Geológico do Brasil, em um relatório de 2019, afirmou que a mineração realizada pela Braskem foi responsável pela alteração do solo em Maceió, abre aspas para esse relatório. A correlação entre zonas de falha com direção norte e sudeste que ocorreram nos bairros do Mutange e Bebedouro e a localização das minas de sal indicam que o processo de mineração interferiu diretamente na trama estrutural pré-existente da região e favoreceu a reativação dessas estruturas, provocando a subsistência observada nos dados de interferometria. Fecha aspas. No final de novembro, a situação ganhou um novo capítulo com a Defesa Civil de Maceió emitindo um alerta para um possível colapso. Desde o dia 30 de novembro, segundo o órgão, o solo na região do Mutange cedeu mais de 2 metros. De quinta-feira para sexta-feira, em um período de 24 horas, o afundamento foi de 5,7 centímetros. Em uma nota enviada à Bloomberg Linha, a Braskem diz que, abre aspas, continua mobilizada e informa que a área de serviço na região está isolada. A desocupação completa dessa área, chamada de área de resguardo, foi concluída em abril de 2020. Fecha aspas para a Braskem. A B3, por sua vez, anunciou que vai excluir a empresa da carteira do seu índice de sustentabilidade empresarial. Segundo o principal índice de mercados brasileiro, a Bolsa Brasileira, a decisão não deve ser tomada como pré-julgamento das responsabilidades da empresa, mas decorre da aplicação do disposto na metodologia da B3, no item 5.3, que estabelece a exclusão de ativos que, durante a vigência da carteira, se envolvam em incidentes que as tornem incompatíveis com os objetivos do índice, conforme critérios estabelecidos na política de gestão de riscos da B3. Fecha aspas. Temos a nossa análise sobre a B3. Comentem o que vocês estão lendo de mais informações sobre este caso, compartilhem aqui. E também, se tivermos ouvintes aí de Maceió que quiserem relatar como está a situação, são sempre muito bem-vindos a participar. É só você rolar o episódio até o final. Você vai ver no Spotify uma caixinha para você poder fazer o seu comentário. Virando a página do caderninho da sua prova do Enem, agora a gente vai cair numa matéria que não cai no Enem, que é mercado financeiro, fundos de hedge. Você vai aprender aqui neste podcast, para você poder dizer por aí depois, ouvindo um podcast, que um fundo de hedge é tarararará. E aí eu vou te falar sobre isso, porque a gente vai comentar aqui sobre quem é Luiz Stuhlberger, quem é a Verde Asset e o que é o fundo verde. Para também, mais uma vez, falar aí que ele não é verde na sua coloração. Não sabemos que cor ele tem. Vamos começar então falando sobre a Verde Asset. A Verde Asset iniciou seus trabalhos em 2015 e é o resultado da união de Luiz Stuhlberger e da sua equipe, que depois de vários anos trabalhando juntos, fundaram uma nova empresa. Por que a Verde Asset é importante? Porque eles gerenciam um fundo verde, que é um dos maiores e mais antigos hedge funds brasileiros. A Verde tem mais de 50 bilhões de reais sob ativos e ativos sob gestão. E gere fundos de estratégia multimercado, previdência de ações, tanto no Brasil como no exterior. Eles gerenciam uma grana de muita gente. E uma das principais ferramentas utilizadas por eles são os hedge funds. Os hedge funds são conhecidos por usar estratégias de investimento complexas e sofisticadas que visam levar ao máximo os retornos dos investidores e gerenciar os riscos. Mas isso não deveria ser aí o objetivo de qualquer ativo do mercado financeiro, né? Trazer retorno para os seus investidores e também gerenciar os riscos? Sim, pois muito que bem. Só que os hedge funds, também conhecido em PTBR como fundos de cobertura, têm uma estrutura aí meio diferenciada, meio frankensteinizada. Eles são um modelo de fundo de investimento que são diferentes dos tradicionais. Isso se dá principalmente porque as questões regulatórias dos hedge funds são diferentes das que permeiam os fundos tradicionais. Se você, por sua vez, já não sabe mais nem o que eu estou falando sobre fundo, falei várias vezes essa palavra, e eu vou te contar então primeiro o que é fundo rapidamente. Eu gosto de pensar que um fundo de investimento ele é uma sacolinha em que você e várias outras pessoas vão colocar o seu precioso dinheirinho. Imagine dinheirinho na voz do Pica-Pau. Meu dinheirinho! Você vai colocar o seu dinheirinho numa sacolinha e aí você vai entregar na mão de um gestor e vai falar assim, toma meu dinheirinho, mas você faz alguma coisa boa com ele. Aí o gestor vai pegar aquilo, vai comprar vários ativos do mercado financeiro, vai aplicar o seu dinheiro em várias coisas que ele considere interessante. E aí, ao final, quando
ele começar a ter retorno com esses investimentos que ele fez, ele vai retornar um pouquinho do dinheirinho para esta sacola, e aí você e os demais amigos, colegas que colocaram dinheiro ali dentro vão ratear proporcionalmente o dinheiro que for ganho, ou no caso, se você perder dinheiro também, né? No caso, isso acontece por aí. E isso é um fundo. E aí, nós temos vários tipos de fundo, porque cada uma desses investimentos aí, dessas sacolinhas, pode conter diferentes tipos de ativos. Então, pode ser um investimento em ações, pode ser um investimento em ações no Brasil, em ações lá fora, em ETFs, em dólar, em euro, em juros, em tudo que você imagina, um grande supermercado do mercado financeiro. Literalmente um mercado, só que financeiro, com produto financeiro, que aí o fulaninho vai colocar dentro da tua sacola. O fulaninho aqui que estamos falando no caso é Luiz Stuberger, dono de uma pequenina fortuna de... Preciso pesquisar, pois não sei de cabeça. Cadê a fortuna de Luiz Stuberger? É muita fortuna. Grande dinheiro. Afinal, ele administra aí 50 bilhões de reais. Não estou achando a fortuna de Luiz Stuberger, mas eu sei que ele é bilionário. Enfim, o Luiz Stuberger fundou a Verde Asset, que tem aí como principal carro-chefe os fundos de hedge, que eles começaram como fundos de proteção do patrimônio. Afinal, hedge em inglês significa cobertura. Então, em tese, os hedge funds são fundos especializados em investir o capital dos cotistas, você colocou seu dinheiro lá na bolsa, com o objetivo de patrição do patrimônio. Cara, proteção do patrimônio. Só que, na prática, essa não é a única característica que se destaca nesses modelos, conforme a gente vai ficar conversando aqui por algum tempo ainda. Os primeiros fundos de hedge que foram construídos aí foram justamente para proteção de ativos quando o mercado estava em baixa. Ou seja, se você tem, por exemplo, um investimento na Bolsa de Valores brasileira, ou seja, seu investimento é feito em reais, e acontece uma desvalorização do real perante o dólar. Existem fundos de hedge que vão te fazer essa cobertura e que estarão investidos em ações americanas, por exemplo, que são ações em dólar. Logo, elas se valorizam em relação a quem está no Brasil, elas se valorizam quando o dólar fica mais forte. Por isso que nós temos essa relação aí de fundos de cobertura que vão estar sempre meio que protegendo os seus investimentos. Só que com o passar do tempo, o termo hedge fund, ele começou a ser utilizado também como uma designação para qualquer fundo de investimento que fosse diversificado e que não fosse o mais tradicional. E o funcionamento dos hedge funds, ele tem uma estrutura bem específica, que é composta pelos gestores dos fundos, os administradores e os demais profissionais envolvidos nas operações que estão numa ponta, ou seja, fazendo essa administração desse seu patrimônio que está dentro da sacolinha, e os demais, os investidores do outro lado. O gestor de hedge funds, que é o famoso aí, o Luiz Stuberger ficou muito famoso fazendo isso, tem como função gerenciar os fundos para que eles tragam o maior retorno possível para os investidores, mas sempre pensando também na proteção do patrimônio dos cotistas. E aí os hedge funds têm liberdade para criar um portfólio bastante amplo de ativos, como operações de day trade, tudo isso que eu falei para vocês, além de commodities, títulos públicos e tudo que se encontra aí nas grandes prateleiras. Vou abraçar a minha, com todo respeito a quem realmente tem dislexia, mas eu vou abraçar a minha dislexia momentânea aqui e prateleiras. Agora que você já sabe de todos esses conceitos, se você ainda tá aí, acorda pra vida, vamos dar uma olhada se o ponto de ônibus não passou, porque eu tô falando bastante hoje. A gente vai voltar pra notícia, que agora você vai entender, a gente vai entender tudo junto. Após ganhos de 12,5% do Ibovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira, em novembro, acompanhado de um rally das bolsas internacionais, o Fundo Verde do Luiz Stuberger aproveitou para embolsar ganhos, reduzindo a sua exposição em ações tanto no Brasil quanto na parcela global. Embolsar ganhos é quando o gestor deste fundo, quando este fundo ele tem um investimento em ações, ele percebeu que ele teve um ganho exponencial, importante, no período de tempo ali que ele está observando, e em vez de deixar aquilo ali rendendo para continuar ganhando, ele decide tirar esse dinheiro de lá, porque talvez na visão dele já tenha dado o que tinha que dar. Já na renda fixa, que não é ações, não são ações, a Verde Asset manteve a posição aplicada, que a Mariana Dávila, que escreveu essa reportagem, ela tá me testando.
Resumidamente, uma posição aplicada em juros é para um investidor que está à espera da queda das taxas. Então, ele ganha quando as taxas de juros caem. Já uma posição tomada faz com que os investidores ganhem ou eles tenham uma expectativa de ganho quando as taxas de juros subirem. Então, voltando. Na renda fixa, a Verde Asset manteve a posição aplicada, ou seja, à espera da queda das taxas em juros reais no Brasil, mas voltou a diminuir as posições tomadas, ou seja, as posições que ganham com a alta nas taxas, no Japão. Veja você como o fundo hedge funciona no sentido de ele tem várias posições montadas sob diferentes perspectivas. Né? No caso do Brasil, esperando aí uma queda, no caso do Japão, esperando uma alta, e, por sua vez, também zerou as posições aplicadas na parte longa da curva de juros dos Estados Unidos. A parte longa da curva de juros, caso você agora queira fazer uma leve memoração de inclinações de plano cartesiano, nem sei se eu falei certo, isso, mas é lá no fundo, quando você pega uma reta, tá lá no fundo, aquela no caso, uma curva, né? Quando você tá olhando, os juros dos anos para frente. Isso foi a pior explicação já dada no planeta Terra, mas é taxa de juros para 24, 25, 26, 27, 28. 28 é a ponta longa da curva. No mês passado, dados mais fracos de inflação dos Estados Unidos contribuíram para as apostas de que o ciclo de aperto monetário do Federal Reserve, o Banco Central Americano, tenha chegado ao fim, levando à queda nos rendimentos dos Treasuries. Treasuries são os títulos da dívida americana. Segundo a gestora, a Verde Asset, na opinião deles, é que havia um certo exagero no movimento de juros que se mostrou correta. Só que daqui para frente o cenário começa a se tornar mais complexo, especialmente com relação ao crescimento americano. Até que ponto a desaceleração que vimos recentemente vai ir para uma recessão é a pergunta de muitos trilhões para os próximos meses, fecha aspas. Os dados de inflação nos Estados Unidos, que vão ser divulgados, são vocês hoje mesmo, devem dar o tom da reunião de política monetária do Fed na quarta-feira. Mais do que a decisão em si, cuja expectativa é de uma manutenção das taxas de juros dos Estados Unidos, os investidores vão buscar sinais sobre a trajetória dos juros no próximo ano e um possível início dos cortes. Até porque os Estados Unidos agora estão na sua fase de manutenção das taxas, depois de continuarem subindo com elas por mais tempo do que nós fizemos, já que nós começamos mais cedo também a subir juros lá na época da pandemia. Já estamos na nossa reta de cortes. E eles ainda estão esperando para ver quando o Federal Reserve vai começar a cortar juros por lá. Bom, a Verde Asset também voltou a ficar comprada, e ficar comprado é apostar na alta, no caso de mercados variáveis, como o de câmbio, o mercado de ações. Então, a Verde Asset voltou a ficar comprada, ou seja, apostando na alta do real contra o dólar, com uma avaliação de que houve uma melhora estrutural ao longo de 2023 e que, abre aspas para eles, talvez não tenha sido adequadamente percebida pela maioria dos analistas, fecha aspas. Resultados recentes apontam para a balança comercial brasileira caminhando para novos recordes à frente, segundo a Verde, e a manutenção desse novo patamar, próximo a 100 bilhões de dólares, que é o dobro do pré-pandemia, é um fator relevante na determinação da taxa de câmbio. Balança comercial é a relação entre o que entra e o que sai no Brasil, de exportação e importação. E segundo a Verde Asset, isso que está aí o dobro do pré-pandemia é um fator relevante porque, assim, temos mais dólares circulando no nosso mercado. Segundo eles, abre aspas novamente, não podemos garantir, mas não dá para descartar a hipótese de que a balança é de alguma forma antecedente de eventos ainda mais favoráveis vindos de fora, que ficarão mais evidentes quando os juros americanos começarem a cair. Fecha aspas. E aqui vamos encerrar essa notícia, pois eu não aguento mais, com um último conceito, frase bonitinha do mercado, que são os ventos favoráveis, que eu também já estou trabalhando há um certo tempo da minha vida com esse tipo de texto. Eu já nem sei mais te dizer se isso existe fora do mercado financeiro ou se isso é uma bela tradução que é usada aqui como se fosse bonito, que eles falam ventos contrários e ventos favoráveis, porque vem do inglês. Eu não lembro, eu fiquei 10 minutos aqui pensando, aí eu já cortei essa parte para você não ficar escutando o som dos meus pensamentos, mas eu não me lembro como falam estes termos em inglês e eu estou cansada. Então eu vou para a próxima notícia e vou te deixar aí
pensando junto comigo como que fala isso em inglês, que eu esqueci. Esse podcast é um oferecimento do Ensino Einstein. Investir no próprio sucesso é o que diferencia os verdadeiros líderes. Conheça os programas de gestão do Ensino Einstein e leve sua carreira a um novo patamar. São cursos de atualização, pós-graduação e MBA com abordagem inovadora e que contam com a experiência dos profissionais do Einstein. Acesse gestão.ensinoeinstein.com e torne-se um líder de referência na saúde. Vamos pegar os nossos ventos favoráveis em português e chegar em Paris. Porque lá em Paris, os trabalhadores estariam dispostos a deixar os seus empregos ou exigir um aumento salarial, caso precisassem retornar integralmente aos escritórios. De acordo com uma pesquisa da Bloomberg Intelligence, apenas 28% da força de trabalho da capital francesa optaria permanecer em seus empregos com os níveis salariais atuais se fosse exigido que trabalhassem no escritório 5 dias por semana, indicando que os empregadores têm pouca influência nessa questão. A pesquisa, realizada em 15 e 16 de novembro, com 250 funcionários de empresas com escritórios em Paris, constatou que 34% prefeririam encontrar um novo emprego a permanecer no atual se perdessem o direito de trabalhar em casa. Cerca de um quarto afirmou que só permaneceria se recebesse um aumento salarial de até 20%. Os resultados mostram que os empregadores parisienses podem ter que continuar oferecendo políticas de trabalho remoto para reter funcionários ou pagá-los mais como compensação pela perda dessa flexibilidade. Aproximadamente 12% dos entrevistados valorizam tanto a flexibilidade que estariam dispostos a trocar de emprego e aceitar uma redução salarial de até 1/5 para manter o direito de trabalhar em casa. Eu me abstenho de omitir. Gente, chegou a hora de cancelar o podcast. Eu me abstenho de emitir opiniões e deixo aberto aí para você me contar o que você acha do trabalho remoto, se você acha que é bacana, se você acha que não. E é isso. Vamos então à leitura dos comentários, começando pela Mariana, que fala aí pro ouvinte Alisson, que diz que na cidade dele não tem Bob's, não tem Mac, não tem Subway, só tem iFood, que ele tá no lucro, já que na cidade de Natal dela nem iFood tem. Também o Guilherme diz o seguinte: qual seria o contrário de positividade tóxica? Mau humor reconfortante? Negatividade by clinic? Eu achei genial, estarei usando aqui pra frente, cunhado por você, Guilherme, meus parabéns. Negatividade by clinic. Hoje eu estou distribuindo enxaqueca by Dior, Christian Dior. O Luan diz que acertei em cheio, já que ele também começou a segunda-feira com muito mau humor. E aí eu vou ler o depoimento, o depo, aqui do Paulo, que ele pede para que eu olhe pelo lado positivo, já que eu gravei o podcast. Ele, no caso, editou um vídeo no sábado à noite, foi renderizá-lo no domingo, e aí o PC não ligou mais. Ele compartilha do meu mau humor, uma boa semana, carinha feliz, que eu imagino que seja bem passivo-agressiva. Espero que seja tudo bem, Paulo. Realmente dá vontade de tacar o computador pela janela. Espero que você não tenha feito isso. No mais, minha gente, olha, chega, né? Um abraço aí pra todo mundo. Depois que a gente teve esse tempo de qualidade, de 30 minutos eu falando no teu ouvido, ou sei lá, no rádio aí da tua casa. Rádio não, né? Quem tem rádio ainda? Na Alexa. Não liga, desliga. Tchau. Era eu falando com a Alexa. Não. Boa semana.